Jovem promessa do Flamengo brilha no Mundial Sub-20 e atrai olhares de times europeus. O Palmeiras acertou com Andréas Pereira. Savarino pode dar adeus ao Botafogo. Fluminense vende Isaac ao Shakhtar. Santos faz proposta de 22 milhões por zagueiro. Indo para a Europa temos Arsenal de olho em Hincapié, Bruno Fernandes no futebol saudita, novo reforço no Bayern de Munique, Paquetá no Aston Villa e o novo desfecho da novela de Rodrigo. Tudo isso e outras notícias do mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. O nome de Iago começa a ecoar cada vez mais alto no futebol. O zagueiro do Flamengo de apenas 20 anos foi um dos heróis no bicampeonato intercontinental Sub-20 e mostrou personalidade de veterano nas decisões. Sendo frio e decisivo no título, o zagueiro empolgou o torcedor que já espera ver o jogador pintar no time principal com mais frequência. O talento não passou despercebido diante de clubes europeus. Clubes da Inglaterra e da Bélgica estão de olho no jovem. O Everton acompanha de perto, enquanto o Brentford e Clube Bruges também monitoram o jogador. No Brasil, o Bahia até tentou um investimento pesado, 2 milhões de euros e mais 20% numa futura venda. Porém o rubro-negro bateu o pé e recusou de imediato a proposta pelo jogador. Mas não foi só Iago que movimentou os bastidores. O volante Alan, que é muito criticado por parte da torcida, quase deixou o clube. O Pumas do México colocou US$ 1 milhão, cerca de 5 a 6 milhões de reais, na mesa por um empréstimo, com possibilidade de compra depois por R$ 21 milhões. Só que o técnico Felipe Luiz pediu a permanência do jogador, alegando importância para o grupo. O diretor José Botto também considerou a oferta baixa e recusou a oferta, mas os mexicanos prometeram voltar com valores maiores. Enquanto segura Alan, Felipe Luiz e Botto também decidiram fazer uma faxina no elenco. 4 jogadores não estão mais nos planos do rubro-negro: Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho. Estão liberados para negociações. Vitor Hugo é o mais próximo de sair, já que o Santos abriu conversas com o meia, e o Famalicão de Portugal também está de olho. Enquanto Michael até recebeu oferta da Arábia Saudita, mas recusou. O atacante Juninho atrai sondagens do Oriente Médio, mas o Flamengo espera algo melhor do que simples empréstimos. Por último, o jovem meia Matheus Gonçalves virou alvo do CSKA Moscou, que já abriu negociações para contratá-lo em definitivo. Segundo o jornalista Pablo Rua, o clube russo ofereceu cerca de 5 milhões de euros mais bônus para fechar o negócio. O Palmeiras está muito perto de anunciar Andréas Pereira como reforço. O meia do Fulham vai receber salário maior no Brasil do que na Premier League graças a um pacote de luvas diluído no contrato de 5 anos. Atualmente, Andréas ganhava cerca de 1,6 milhão por mês na Inglaterra. No Verdão o valor será maior. A compra custará 10 milhões de euros, 64 milhões de reais, metade do que o Fulham pediu no começo do ano. Sem espaço no clube inglês e fora até da lista contra o Manchester United, Andréas chega ao time de Abel Ferreira para ser protagonista no meio-campo. Ao mesmo tempo, o Verdão avisou ao mercado que o jovem Agustín Gia não sai. O lateral de 21 anos é alvo do Milan, Napoli, Benfica e Leverkusen. O jogador tem contrato até 2029 e está fora de qualquer negociação até 2026. O Milan até ofereceu 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, mas a diretoria nem quis ouvir. Gia virou peça fundamental no elenco e está blindado para seguir como titular de Abel. O Corinthians está perto de encerrar a passagem de Héctor Hernández. Fora dos planos, o atacante espanhol de 29 anos já treina separado do elenco e negocia a rescisão. O clube espera aliviar cerca de 650 mil por mês na folha salarial, mas ainda precisa resolver dívidas referentes a luvas e direitos de imagem. Contratado para ser sombra de Yuri Alberto, Hernández disputou 24 jogos e marcou apenas 2 gols. Agora, 2 clubes monitoram sua situação e aguardam definição para avançar. Enquanto corta custos, o Timão já tem acerto com Agustín Anello, destaque do Boston River, e com o atacante brasileiro que atua no exterior que não foi divulgado o nome. Ambos só poderão ser inscritos após a queda do transfer ban da FIFA, imposto pela dívida com Santos Laguna na compra do zagueiro Félix Torres. A diretoria corre contra o tempo. Se resolver a pendência até 1º de setembro, os 2 reforços podem ser anunciados de uma vez. O Botafogo aceitou a possibilidade de vender Savarino. 2 clubes colocaram 7 milhões de euros na mesa, cerca de 44 milhões de reais, e o Glorioso aceitou fechar negócio. Agora tudo depende do venezuelano. As propostas são do Trabzonspor da Turquia e do Al Rayyan do Catar.
O time turco atrai pelo sonho de Savarino de jogar na Europa, algo que ele quase realizou em fevereiro, quando esteve perto do Lyon, mas acabou ficando no Rio. Já o clube do Catar tem o Arthur Jorge, ex-técnico campeão pelo Fogão, que pediu a chegada do meia. Esse mesmo time já levou recentemente o volante Gregori, pagando 39 milhões de reais. Outra proposta recebida foi pelo Léo Link. O Al Nasma da Arábia Saudita tentou levar o goleiro, mas o Botafogo não gostou do modelo de negócio. O time árabe queria um empréstimo e a diretoria alvinegra quer mais dinheiro. Mesmo sendo hoje a terceira opção no elenco, atrás de João e Neto, o clube acredita que Léo Link precisa ser valorizado. O jogador gostou da possibilidade de sair para ganhar minutos em campo, já que no Glorioso quase não tem jogado. O Fluminense oficializou a venda da joia Isaac de 17 anos, ao Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, 76 milhões de reais. A negociação só foi concluída após 2 recusas anteriores. O tricolor entendeu que apenas a terceira proposta atendia aos valores considerados justos para liberar o atacante revelado em Xerém. O pacote prevê 10 milhões de euros fixos e outros 2 milhões em bônus por metas esportivas. O Flu ainda manteve 10% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda e inseriu uma cláusula de preferência em caso de retorno ao futebol brasileiro. Sem espaço no elenco profissional, Isaac já havia sinalizado o desejo de buscar novos desafios. O jovem se despediu dos companheiros no último sábado e deixou de ser relacionado no Sub-20. Internamente, a transação foi avaliada como positiva para as duas partes. O zagueiro Nino, hoje no Zenit, segue como sonho de consumo do Fluminense, mas a volta ao futebol brasileiro parece improvável nesta janela. O presidente Mário Bittencourt tentou nova aproximação pelo jogador, a pedido de Renato Gaúcho, mas o clube russo não pretende liberar o defensor, considerado peça importante do elenco. Além do tricolor, o Vasco também tentou contratar Nino. O técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o zagueiro no Flu e agora comanda o Cruzmaltino, admitiu que chegou a indicá-lo, mas jogou um balde de água fria nas negociações. "Eu acho difícil o Nino vir para algum time do Brasil, era um desejo meu. Foi uma indicação minha", disse o treinador. Assim, a tendência é que Nino siga no futebol europeu, frustrando os planos tanto do Vasco quanto do Fluminense. O Cruzeiro segue ativo no mercado em busca de mais um atacante para reforçar o elenco. Depois de acertar com Luiz Sinisterra, que pode até estrear contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a Raposa tentou a contratação do equatoriano Kevin Arroyo do Besiktas. Segundo a imprensa turca, o clube mineiro ofereceu cerca de 7,5 milhões de euros, 47 milhões de reais, mas a proposta foi recusada. O Besiktas considera Arroyo importante e não pretende negociá-lo neste momento. Com a negativa, o Cruzeiro deve seguir em busca de alternativas no mercado para atender ao pedido de reforço no setor ofensivo. O Santos avançou nas negociações para contratar o zagueiro Alexis Duarte, de 24 anos, que pertence ao Spartak Moscou. O Peixe apresentou uma oferta de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, pelo defensor paraguaio. A investida só ganhou força após o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda, recém-chegado ao clube. Antes dele, a diretoria havia priorizado outros nomes na defesa, como Carlos Cuesta e Adonis Frias, preferências de Jorge Sampaoli, que chegou a ser cotado para assumir o comando técnico. O clube também entrou na briga pela contratação do meia Vitor Hugo do Flamengo. Fora dos planos no clube carioca, o jovem de 20 anos foi sugerido inicialmente por Jorge Sampaoli, que já o havia indicado quando esteve à frente do Peixe. Agora o nome chegou às mãos do técnico Juan Pablo Vojvoda, que avaliou a contratação de forma positiva e deu sinal para a diretoria tentar o negócio. O Famalicão de Portugal também está na disputa e surge como forte concorrente. O clube europeu acompanha a situação de Vitor Hugo e pode dificultar a investida alvinegra. O Grêmio está prestes a concretizar a contratação de Otávio, meia português que atualmente joga no Al Nassr. Segundo informações, o tricolor gaúcho já tem um acordo verbal com o jogador que está fora dos planos de Jorge Jesus no clube saudita. Agora, o grande desafio é a liberação de Otávio do Al Nassr. Ele busca uma rescisão amigável para poder seguir seu caminho e, se conseguir a liberação, a expectativa é de que o meia assine um contrato de 3 temporadas com o Grêmio. O Bahia anunciou na noite desta segunda-feira a chegada do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos. O jogador, que estava no Vasco, já assinou contrato até 2030 com o tricolor e começou a treinar no CT Evaristo de Macedo. A transferência foi confirmada tanto pelo clube baiano quanto pelo carioca. Além disso, o Bahia fez outra contratação importante. O goleiro João Paulo, de 30 anos, chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. E ao fim do contrato, o clube baiano pode comprá-lo por cerca de 1,9 milhão de euros, aproximadamente 11 milhões de reais.
Para conseguir o goleiro, o clube baiano não precisou pagar pelo empréstimo, mas resolveu quitar uma dívida de 260 mil euros, cerca de 1,6 milhão de reais, com o Santos, referente a transações anteriores entre os clubes. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Juan Tressoldi, de 26 anos, que chega por empréstimo de uma temporada com a opção de compra ao fim do contrato. O jogador, que pertence ao Sassuolo da Itália, foi cedido ao São Paulo até junho deste ano antes de se transferir para o Galo. Juan chegou a Belo Horizonte, passou por exames médicos e já assinou com o clube. A contratação ocorreu após a saída de Igor Rabelo, que foi para o Fluminense. Juan vai precisar de um tempo para se recuperar completamente. Ele passou por uma artroscopia no joelho direito no dia 8 de julho e deve ficar cerca de um mês parado antes de poder jogar novamente. Indo para a Europa, mais especificamente em Londres, Inglaterra, o Arsenal e o Tottenham disputam novamente por mais um jogador nesta janela de transferências. Dessa vez o jogador é o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen. De acordo com Fabrício Romano, os clubes fizeram contatos iniciais com o jogador, que tem contrato com o time alemão até 2029 e está avaliado em 50 milhões de euros, cerca de 317 milhões de reais. Porém, o zagueirão Hincapié demonstrou preferência pelos Gunners, e novamente o time pode dar mais um chapéu nos Spurs, que recentemente perdeu o atacante Eze para o rival. No entanto, o Arsenal ainda não fez uma proposta oficial, pois a chegada de Hincapié depende da saída de algum jogador do elenco, como Jakub Kiwior ou Alexander Zinchenko, ambos colocados na lista de transferências. Kiwior já está sendo sondado pelo Porto, que negocia um empréstimo com opção de compra. Hincapié é visto como uma grande promessa, com experiência na Bundesliga e boa capacidade defensiva e técnica. A expectativa é que os próximos dias da janela de transferências sejam bem movimentados para os clubes de Londres. Ainda na Inglaterra, mas agora na cidade de Manchester, o meia do United Bruno Fernandes está mais próximo de uma transferência para o Al Ittihad, clube da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Constantinos do Sun Sports, o jogador português tem mostrado interesse em se transferir para o time, que conta com estrelas como Benzema, Kanté e Fabinho. O Al Ittihad já se reuniu com os representantes de Bruno Fernandes, e o jogador demonstrou vontade de aceitar o desafio de jogar no país. No entanto, o Manchester United não facilitará a saída do jogador, já que ele tem contrato até 2027 e seu valor de mercado é de 50 milhões de euros, cerca de 317 milhões de reais. Agora, sobre a situação do brasileiro Antony, o Manchester United está em conversas com o Real Betis, que fez uma proposta final para o empréstimo de Antony. O atacante brasileiro, que foi emprestado ao clube espanhol na última temporada, deseja retornar ao Betis e já manifestou seu desejo de jogar novamente em La Liga. O Betis está disposto a arcar com a maior parte do salário do jogador e busca uma solução financeira para viabilizar o empréstimo. Antony, por sua vez, acredita que esse retorno pode ser uma oportunidade para fortalecer sua posição na seleção brasileira. Outro brasileiro que vive uma novela nesta janela é o meia Lucas Paquetá, que despertou interesse do Aston Villa. O brasileiro foi aprovado pelo técnico Unai Emery e está nos planos do clube. Apesar de ter feito um ótimo começo de temporada, com um golaço contra o Chelsea, Paquetá vive um momento difícil no West Ham e está insatisfeito no clube. O Flamengo, que tem sido frequentemente associado a uma possível volta de Paquetá, ficou em alerta com a situação do jogador, mas o valor pedido pelo West Ham é um pouco salgado demais, principalmente para essa janela, onde o rubro-negro já contratou Samu Lino por 22 milhões de euros. Além do Aston Villa, outros clubes como Newcastle e Tottenham também demonstraram interesse no brasileiro de 27 anos. Porém, o futuro do meia brasileiro ainda é incerto. Outro brasileiro que vive uma novela, mas agora no futebol espanhol, é o ponta Rodrigo, do Real Madrid. O atacante brasileiro, que tem tido pouco espaço como titular, pediu aos seus empresários para buscarem um novo destino. No entanto, apesar de demonstrar interesse em sair, clubes como Liverpool, Tottenham e Manchester City perceberam que Rodrigo poderia não estar tão determinado assim a deixar o Real, especialmente após especulações de que ele gostaria de jogar sob o comando de Xabi Alonso. O Liverpool é um dos mais interessados no jogador, mas o time inglês vê Rodrigo como uma opção caso as negociações com o Newcastle por Isak não evoluam. O Manchester City também tem demonstrado interesse, especialmente se uma possível saída de Savinho para o Tottenham se concretizar. Se isso acontecer, Guardiola pode tentar contar com Rodrigo para reforçar o elenco. Já o Tottenham, por sua vez, tem monitorado o brasileiro como uma alternativa, contudo os Spurs focam mais em fechar com Savinho. Em todos os cenários, Rodrigo é visto com um plano B, portanto a situação de Rodrigo no Real Madrid continua sendo uma questão em aberto, e os próximos dias podem definir seu futuro no clube merengue.
Agora indo para o futebol alemão, Lucas Vázquez, ex-lateral do Real Madrid e multicampeão pelo time espanhol, está a caminho do Bayer Leverkusen. Livre no mercado após o término de seu contrato com o clube merengue no final da última temporada, Vázquez recebeu propostas de vários clubes europeus, além de ofertas do Oriente Médio. No entanto, foi o clube alemão que garantiu o reforço do espanhol. O acordo foi fechado nesta segunda-feira, dia 25, e o jogador já passou por exames médicos para oficializar a contratação. Embora ainda não haja detalhes precisos sobre a duração do contrato, especula-se que ele seja de curto prazo, variando entre 1 a 2 temporadas. A expectativa é de que Vázquez seja anunciado em breve como novo reforço do Leverkusen. Ainda no futebol alemão, o Bayern de Munique está prestes a reforçar seu ataque com a contratação de Nicolas Jackson do Chelsea. O atacante senegalês de 24 anos já deu sinal verde para transferência, vendo no clube bávaro uma oportunidade de se destacar. O Bayern já chegou a um acordo com o jogador, mas agora precisa resolver os termos finais com os Blues. O principal impasse na negociação é o formato do negócio. O Chelsea deseja vender Jackson por cerca de 70 milhões de euros, aproximadamente 510 milhões de reais, enquanto o Bayern prefere um empréstimo com opção de compra. Essa diferença de preferências ainda está sendo negociada, mas as conversas seguem avançando. O Bayern busca aumentar sua profundidade ofensiva para enfrentar os desafios da Bundesliga e da Champions League. A negociação ainda está em andamento, mas o objetivo é concluir o acordo antes do fechamento desta janela de transferências. Para finalizar, vamos para o campeonato italiano, onde o Napoli está se aproximando de um acordo com Rasmus Lund para substituir Romelu Lukaku, que sofreu uma lesão e deve ficar cerca de 6 meses afastado. O técnico Antônio Conte está pressionando por um elenco mais forte para enfrentar os desafios da Série A e da Champions League. Agora o clube italiano busca um novo centroavante e Lund é o alvo do clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as negociações para o empréstimo de Lund estão na fase final, com a possibilidade de um contrato com opção de compra. Por hoje é só, mas me diz aí, qual contratação você acha que mais vai impactar o futebol? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada e ajudar o canal. Até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.